peguei todos os mapinhas que tinha no final da Bíblia, mandei imprimir expandido, né? Então, quando eu sentava para estudar, eu esparramava aquela folheada ali para saber. Jesus está indo na direção de Jericó. Onde é que fica Jericó? Nós estamos fazendo o cerco de Jericó. Alguém aqui já se preocupou de saber onde é que fica essa tal Jericó? Qual é a influência? Eu lembro que fala as muralhas de Jericó, mas onde é que fica a cidade de Jericó? Qual é a história? Então, é muito importante a gente escafunchar um pouco nessas informações. Falamos então da estrutura, né, elementar ali da Palestina, Judéia, Samaria e Galiléia. Falamos, né, da questão da Galiléia. Por que num determinado momento falam, né, para ridicularizar Jesus? Pode, por acaso, vir alguma coisa boa lá da Galiléia? Porque Jesus é galileu, né? Ele é considerado galileu. Mas a Galiléia, pela sua proximidade com a passagem dos povos pagãos, né, na sua periferia, essa contaminação era o suficiente para que eles fossem considerados execráveis, né, que eles fossem considerados persona non grata. Essa era a relação do povo de Israel com aqueles que frequentavam ali a Galiléia. A proximidade deles com aqueles povos pagãos era o suficiente para contaminá-los. E também, né, outro elemento que nós falamos, da Samaria, né, falei para vocês, ontem inclusive o padre, né, ressaltou bastante a questão da figura da mulher samaritana na beira do poço, né? O diálogo dela com Jesus ali é uma coisa riquíssima, né? Como ele falou, já fez inclusive um retiro, né, de 3 dias só para analisar aquele texto do capítulo 4 do Evangelho de João. Então ali fica evidente, né, que o relacionamento do povo de Deus com o samaritano era de hostilidade, de ódio, né, de ira. Eles não se toleravam. Eles consideravam o porco, que é o animal mais, né, deplorável para o povo judeu, era colocado acima dos samaritanos, né? Eles eram abaixo dos porcos. Então, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre as diversas dominações, né? Eu, sem querer, eu bati o dedo ali, empurrou a ler o resto da palavra ali para baixo. Por quê? Porque esse território compreendido por essas 3 regiões, norte, centro e sul, esse território, ele sofreu ao longo, né, de vários, inúmeros séculos, uma invasão, uma dominação, né? Quando esse território era chamado Reino de Israel. Lembra que eu falei para vocês que esse território bíblico, ele recebeu vários nomes ao longo do tempo, né? Ele começou sendo chamado de Retenu, depois ele foi chamado de Canaã, depois ele foi chamado de Terra Prometida. Quando o povo se une, né, nas 12 tribos, ele deu a origem ao Reino de Israel, ocuparam a faixa territorial é a mesma. Eu mostrei para vocês, né, uma comparação de imagens ali. O território é praticamente o mesmo, com pequenas distorções. E aí, né, essas diferenças, né, não invalidam o que eu estou falando. É que o território é sempre o mesmo, só muda o nome. Então, depois de Reino de Israel, vai haver a rachadura, né, entre as 12 tribos. 10 tribos vão se localizar ao norte, 2 tribos no sul, Benjamim e Judá, né, que vai dar nome à região sul. Depois, esse território vai sofrer, né, a incursão no ano 722 a.C., né, no 8º século a.C. Lembra que eu falei para vocês? Existem os assírios e existe a Síria, né? São 2 coisas diferentes. A Síria é uma coisa, assírio é outra coisa. Vocês entenderam? Não, né? Depois vocês vejam lá, tem o assírio, e quando você separa a vogal A da palavra Síria, né, cria outra realidade. Então foram os assírios, um povo que habitava a região ali da cidade de Nínive,
que invadiu o Reino do Norte, dominou o Reino do Norte, baniu o povo de Israel da sua terra original para terras distantes, inclusive lá para os lados de Nínive. Falei para vocês, né, que esse exílio é muito pouco trabalhado na Bíblia, né? O exílio da Babilônia é um exílio que tem uma repercussão muito maior, né, e uma consequência ainda também maior. E essa depois separa, né, fica o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. E depois, por último, passou a ser chamado de Palestina por causa da invasão dos filisteus que entraram na Terra Prometida. Esse território foi chamado de Palestina. Atualmente, né, com todo esse alvoroço que está acontecendo lá no Oriente Médio, né, daqui a pouco ocorre alguma mudança novamente na configuração dos territórios, na medida em que, né, exército vai ocupar local, vai perder local, e com isso vai haver alguma mudança no delineamento, né, da geografia da região. Então, esse território de Israel, né, deixa eu avançar aqui, esse território de Israel, da Palestina, né, a gente pode falar qualquer nome, tudo se refere a uma mesma localidade. Então aqui nós temos, né, aqui na origem da seta, né, a região da Síria, Jerusalém. Então por aqui nós temos esse território naquela época chamado de Palestina. Esse território foi dominado pelos assírios, que tem a sua capital em Nínive, e esse povo do norte foi levado para lá e para outras regiões também. Isso no ano 722. 3 séculos depois, os babilônicos, que estão aqui, né, foram crescendo no seu poderio bélico, seu poderio de guerra, e saíram em campo para ganhar território. E foram para cima do território ocupado pelos assírios, pela dominação do Reino do Norte. Os babilônicos dominaram o Reino do Norte e, de quebra-galho, né, de lambuja, dominou o Reino do Sul também, no ano 596, mais ou menos. E ali o povo do Reino de Judá, né, da região sul, foi levado para a região da Babilônia, né, aqui é onde tem o conflito, né, dessa guerra atual. Todo esse panorama, tudo isso aqui está, né, em ponto de explodir. Então, essas sucessivas dominações, né, vão provocando alterações na cultura, na história, na economia, diversos, né, setores. Então, no século VIII, os judeus estiveram sob o domínio dos assírios. Após a queda da Samaria, foram deportados para Nínive, tá certo? E no século VI, no ano 596, 590, mais ou menos, foi a vez dos babilônicos, tomaram e destruíram Jerusalém e levaram o povo para o exílio, né? Aqui, inclusive, quando a gente estuda o Antigo Testamento, né, a gente estuda no segundo livro dos Reis, que fala sobre a origem dos samaritanos, né? Como é que surgiu esse relacionamento amargo, né, odioso entre o povo judeu e o samaritano. Qual foi a causa, né? A causa principal é porque os babilônicos, quando eles deportaram o povo daqui, né, da região sul, da região de Judá, para a Babilônia, esse povo, aliás, o povo, os assírios, né, quando eles levaram o povo para lá, isso aqui ficou vazio. Eles trouxeram povos pagãos das mais diversas regiões para ocupar essa região aqui do norte de Israel. E a ocupação que causou mais impacto foi a questão da religião, porque povos pagãos, povos politeístas, né? Politeísta, muitos, teos, Deus.
povos que cultuavam muitos deuses. Eles não faziam distinção, não tinha a menor intenção de se preocupar com a qualidade, né, do seu Deus. O povo judeu tinha uma relação de afetividade com o seu Deus, né, que está lá escrito no livro do Deuteronômio, quando ele diz assim: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é nosso único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração e com todo o teu pensamento. Essa relação de intimidade profunda, de unicidade, né? O nosso Deus é único. E eles são colocados no meio de povos que tinham dezenas. Ele ajoelhava por um pedaço de tijolo aqui, ajoelhava por um pedaço de madeira ali, e as coisas da natureza, todas elas divinizadas, né? O Deus isso, o Deus aquilo. E no meio dessa bagunça toda, eles queriam oferecer sacrifício ao Deus de Israel. Aí os judeus falaram: aqui não, mexer na nossa religião não. Então ali foi o ponto fatal de origem da desavença entre judeus e residentes na Samaria, né, que é chamado a origem dos samaritanos. É por isso que o judeu odeia, porque aquele povo samaritano lá daquela localidade, antigamente, aquele povo, eles aviltaram o nosso Deus. Eles quiseram colocar o nosso Deus nivelando por baixo, no meio daquelas tranqueiras, aqueles deuses que cometiam sacrifícios humanos, né? O Deus Moloque, o Deus Baal, aquela, né? uma infinidade de deuses. Então, por isso que surgiu. Aqui eu quero mostrar para vocês, né? Quero chamar a atenção para vocês. Por isso que é importante. Se a gente chegar lá, né? Se a gente chegasse aqui no primeiro dia, pegasse a Bíblia, vamos pegar o Evangelho de ontem, o Evangelho de João, capítulo 4, a gente não ia entender por que aquela relação de Jesus com aquela mulher era tão delicada, né? Porque ela era uma daquelas pessoas que foram consideradas, né, horríveis, odiosas, né, inferior a um porco. Então a relação... Agora, quando eu sei como é que isso se originou, né, quando começou, né, essa briga lá na Samaria, por causa desses cultos, né, a esses deuses pagãos. Então, não faz sentido. Por quê? Porque, por um lado, o povo de Deus quer deixar bem claro que o samaritano vai ser extinto da face da terra. Por outro lado, Jesus quer dizer que a salvação, ela é plural, ela não é única, ela não é destinada somente ao povo de Israel. É o que a gente chama de universalidade da salvação. A salvação é universal. Então Jesus insiste em mostrar que também o samaritano, com tudo aquilo desfavorável, ele ainda era digno da salvação. Por isso que daqueles 10 leprosos, o único que voltou era um samaritano. Por isso que aquele homem que apanhou na beira da estrada, ele foi atendido por um samaritano. O sacerdote passou, virou, empinou o nariz. O ministro da Sagrada Comunhão empinou o nariz também. O diácono não quis nem saber, né? E aí veio lá um samaritano e acolheu, cuidou, né? Vocês conhecem, né? Tudo bem até aqui? Então, por quê, né? Vamos ver se o seu Acácio consegue explicar por que ele está enrolando tanto, né? Por que ele já não começa? Não, porque a história mostra que se a gente não tiver embasamento, a gente não tem condições de inferir um raciocínio. A gente fica, né, meio noiado. Sim. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 22. Ou capítulo 22, versículo 17. Depois dessa passagem de comando dos assírios para os babilônicos, quem aparece em cena? Os persas, né? Dario, Xerxes, Artaxerxes. Lembra quando a gente estudava história geral na escola? Que esse punhado de nome embolotava toda a cabeça da gente? Então agora eles estão aí, de novo, né? Então foi Dario, né? Ciro, né? Esses reis persas, né? Que tem aí, quando a gente for estudar o Antigo Testamento, a gente vai falar deles, né? No livro
no livro de Crônicas, Esdras e Neemias, né? A gente vai falar desse período da dominação que passa da mão dos babilônicos para os persas, né? Tudo isso através de batalhas, né? De guerras, de tomada à força, né? Não era nada, né, conversado no papel, era no campo de batalha, né? Os 300 de Esparta, né? Aquele filme mostra bem essa questão dessas relações. Então, eu estou colocando aqui, né, uma pinceladinha, depois, é como o Vilela falou, né, onde é que eu acho isso aí? Livro de histórias sobre a igreja narra toda essa cronologia. Depois dos babilônicos, aquele território todo ali, né, passa a ser dominado pelos persas. Depois, no século IV, veja, a gente estava lá no século VI, né, quando aconteceu o ataque da Babilônia. Aqui nós já estamos no século IV, lembrando que nós estamos decrescente, porque a gente está indo, né, em direção ao nascimento de Jesus, que é o marco zero da contagem do tempo. Tá? Então aqui, né, no século IV, é o período dos gregos, Alexandre Magno, da Macedônia, né, Filipe da Macedônia, os Ptolomeus, né, os imperadores do Egito, os Seleucidas. Todas essas nomenclaturas aí falam a respeito de povos que tiveram o entreveiro com o povo de Deus, né? E ali foram sendo dominados, né, sucessivamente. Assírios, babilônicos, persa, Seleucidas, Ptolomeu, romano, é onde a gente vai chegar. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Não? Se tiver alguma dúvida, curiosidade, incerteza. Depois do século II, né, do século II para o século I, surge a família de Macabeus. Né? A gente ouve falar muito Judas Macabeus. Né? Macabeus são 2 livros do Antigo Testamento que contam a história, né, desse período de tempo que vai mais ou menos do ano 200 até o ano 160 até o ano 60 antes de Cristo. Tem um período, né, que o povo vai respirar um pouco de paz, porque os macabeus são, né, de origem do povo de Deus. Eles derrotam os inimigos e se colocam, né, para conduzir o povo, mas, como diz, é do nosso lado, é a nosso favor. Eles pegaram em armas, né? É um livro bastante interessante, né? Exigente, né? O livro dos Macabeus, principalmente o primeiro livro dos Macabeus, é muito interessante, que ele começa justamente citando esses personagens da história universal. Eu sempre faço questão de distinguir isso aqui, porque esses nomes de personagens da história universal que aparecem na Bíblia é justamente, né, assim, para dar consistência, que a Bíblia não é um livro de conto de fada, não é um livro, né, de Era uma vez na Floresta Encantada e viveram felizes para sempre. É um livro que narra a história. Né? Hoje mesmo eu estava vendo lá no capítulo 3 do Evangelho de São Lucas, né, quando fala daquele posicionamento, né? Deixa eu achar aqui. Quem quiser procurar, né? Não é obrigatório. É só um destaque. Aqui. O Evangelho de Lucas, capítulo 3. Quando vai falar do recenseamento, né, que foi convocado. Olha como é que ele fala assim, ó. No ano 15º do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconíteres e Lisânias tetrarca de Abilina, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás. Então vocês vejam, né, a menção a essas autoridades, né, a esses representantes da história, rei daqui, rei dali, o tetrarca. Né? O que é o tetrarca? O tetrarca é o governador da 4ª parte de um território. Né? Então havia fracionamento, né, de poder
e aí surge esse nome, né? Tetrarca. Tetra, 4, né? Arches, governo. Governo de 4 indivíduos. Tudo bem? Perceberam essa questão? Chamando atenção para isso, né? Que na Bíblia existem citações de nomes de personagens que nós os conhecemos da história universal, dos nossos estudos de banco de escola, né? E eles estão ali. No livro de Macabeus, o primeiro livro de Macabeus, né, fala, né, de Alexandre Magno, de Filipe da Macedônia, fala, né, rapidamente, né, mas essa mera citação é o suficiente para legitimar, né, para dar credibilidade naquilo que a gente está lendo. Então, esses macabeus, né, por amor às suas tradições, né, por respeito, porque eles estavam sendo vilipendiados, né, eles estavam sendo ultrajados perante a dominação greco-romana, né, aquela mistura que estava começando a surgir. E eles, né, os gregos, os romanos, valorizavam muito a sua cultura, né, o seu desenvolvimento. E aí, querendo hostilizar os macabeus. E eles vão dizer: o nosso Deus, né, é soberano e tudo que dele provém é maior do que qualquer outra referência. Então, não, por amor às suas tradições, né, eles lutando pelas suas tradições, conseguiram garantir a independência por 80 anos, do ano 164 até 64. 60 anos depois, né, 60 e poucos anos depois, acontece, né, que o território judaico fica outra vez debaixo da colonização de um povo estrangeiro. Dessa vez, o romano, né, que toma posse do universo, começa aquilo que Alexandre Magno, né, começa a fazer, de ir em direção ao Japão, né, para englobar tudo. O romano vai abraçar, né, vai abraçar essa causa, querendo ser dono do mundo. E com isso, eles vão arranjar um certo problema, porque o controle, né, o governo daquelas colônias longínquas, né, escapava das mãos do poder central. Então eles tinham que fazer negociata, eles tinham que chegar, por exemplo, né, numa região lá, né, para lá da Babilônia, para lá do mar, né, do Golfo Pérsico, lá para aquelas bandas de lá. Eles tinham que arranjar alguém para ser o legítimo representante de Roma ali. Aí havia, né, o conluio. Pegava lá uma pessoa de pouco caráter, a fim de se fazer, né, a fim de fazer um banco mafra, né, banco master, né, então, doidinho para dar o golpe. Me dá essa coroa, me dá essa coroa. Porque aí Roma dizia assim: você vai receber essa parcela. Como você vai fazer o resto é problema seu. Por isso que, né, as arbitrariedades, né, as hostilidades bélicas, né, as dominações eram coisas terríveis. Mas o meu está garantido. Então, esse acordo, né, sujo era utilizado para poder Roma, né, se fazer representar nas suas colônias distantes, né? Então está aí, ó. Muitas colônias conquistadas pelo romano ficavam longe da capital do império, Roma. E como é que era feito? É isso aí que eu acabei de falar. Ô, meu filho. O pessoal do ano passado sabe que eu tenho uma relação de amizade com esse equipamento aqui fora de série, né? Bom, aqui, ó, representando aqui. Olha, aqui está a cidade de Roma, aqui é a Itália. Isso aqui, com essa delimitação roxa, foi a extensão máxima, né, que o Império Romano alcançou
durante o seu domínio, né? Eles foram expandindo, foram tomando conta, foram expandindo. E aí aquela história, né? O pessoal que era de mais longe dava esse problema. Como manter as províncias? A gente não fala que, né, que o boi só engorda diante do zóio do dono, né? O zóio de Roma está lá, na Itália. Aí tem uma colôniazinha lá longínqua, né? Se o pessoal quiser sapatear, bagunçar, vai fazer. Mas aí isso era custeado, né, pelas propinas. Então tá ali. Em geral, o sistema romano funcionava assim. O império oferecia para comandantes militares da sua confiança ou para chefes políticos locais das regiões conquistadas o governo de, né, cidades ou mesmo de uma região inteira. Então aí vem o acordo, toma lá da cá, né? Essas autoridades locais, que era o caso de Herodes no tempo de Jesus. Herodes era uma traia, era um pulha, né? Era um caboclo, mau caráter, terrível, né? Morreu, deixou 3 herdeiros, né? Um deles endoidou com o poder, né? Começou a incendiar corpos na lateral das ruas para poder iluminar de noite. Aí quando Roma ficou sabendo disso, né? Porque uma das questões era essa aqui, ó. Essas autoridades, além de vantagens pessoais, podiam receber ajuda econômica para a reconstrução de cidade, fazer média, né? Sanear alguma situação de penúria causada por seca. Em contrapartida, eram os responsáveis pela cobrança do imposto, do tributo, que cada província devia pagar ao imperador. Esse tributo era constituído da arrecadação feita por fiscais chamados publicanos. Aqui outra palavrinha que a gente leva daqui dessa nossa preparação para o estudo do Evangelho, porque fala muito sobre publicanos, fariseus, publicanos. Essa raça de publicano, né, eram os cobradores de impostos. É o Zaqueu, né? O Zaqueu era chefe de uma coletoria, né? Chefe de um departamento que arrecadava os tributos, né? Os impostos. E o povo, quem assistiu aquele, né, The Chosen, né, mostra bem ali o Mateus, né? Mateus com a cadernetinha dele lá só fazendo conta. Então, isso tudo, né, a gente precisa arrastar junto com a gente na hora de ler o Evangelho para saber por que esse sujeito ele é hostilizado, por que o publicano... Olha para vocês terem uma ideia. Mateus era publicano, não era? Cobrador de impostos. Tá todo mundo com a Bíblia aí? Ligeiro no gatilho? Né? Então vamos lá. Evangelho de Mateus. Fazer uma constatação que vocês vão falar, meu Deus. Deixa eu achar aqui. Mateus capítulo 10. Capítulo 10. Acharam? Amém? Que eles encontram. Amém ou misericórdia? Um dia eu fiquei perdido, sabe? Eu estava procurando Abraão, né? O livro. Eu contei a história para vocês, né? Então, não tenham vergonha. Diante de vocês está aqui um sujeito nada de Bíblia. Capítulo 10. Essa minha Bíblia aqui, pelo menos, ela não fica com as folhinhas coladas. Ah, não fica? É isso aí. Vamos lá. Olha bem, presta atenção. Capítulo 10, versículo 1. Vamos começar dando. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e os curar, e de curar todo o mal e toda enfermidade. Agora presta atenção. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão,
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eram duas duplas de irmãos. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o que está escrito aí? O publicano. Vocês poderão depois, a título comparativo, pegar no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, no capítulo 6 do Evangelho de Lucas e 3 de Marcos, né? Quando nomeia os apóstolos, somente Mateus se auto-identifica como publicano. Por que, sua casa? Porque é o seguinte, publicano era palavrão, publicano era xingamento, era coisa, né, assim, de FDP, FDS, PQP, não sei, essas coisas todas, da mais suja qualidade. Então, os historiadores entendem que realmente o Evangelho de Mateus é dele, porque só ele teve a coragem de colocar sobre o seu nome essa pecha. Lucas e Marcos, né, até mesmo por uma questão de respeito e delicadeza, jamais iria chamar um apóstolo, né, de publicano. Então, essa partícula mata a questão. Traz bem à tona para a gente saber, né, o que era a vida de um publicano, o que era a vida do cobrador. Por isso que quando, né, Jesus passou lá em Jericó, né, viu Zaqueu lá, perninha curta lá na árvore, né, vou tirar você dessa lambança, né, porque ele falou, vou devolver, né, o quádruplo, porque o que ganhava era muito. Não. O publicano assim, é aquela pessoa que não conseguiu emprego em lugar nenhum, não conseguiu nem, né, alimentar porco, como aquele da parábola. Porque a pessoa que se sujeitava a fazer esse trabalho, né, carregava consigo, né, toda a espécie de hostilidade, de ódio, de xingamento, de ameaça, né, porque eles, né, eram a materialização do Império Romano, tirando tudo o dinheiro do povo. Eles que executavam. Então eles eram, como dizer, e você que eu vou apertar o pescoço pensando que é o do imperador? Entenderam? Em contrapartida, esse pessoal era responsável pela cobrança do imposto, além da cobrança do imposto público, né? Por isso que vem publicano, né? Publius, além da cobrança, outra tarefa a cargo das autoridades regionais e locais, representando o interesse do Império Romano em abafar, né? Era aquele que ganhava, né, o direito de conduzir aquela fração de território do Império, ele tinha que, né, trabalhar, fazer todo o possível para não criar, para não fomentar contenda, discórdia, distúrbio, deixa quietinho, deixa nós continuar, né, roubando direto, tirando o último dinheirinho do povo. Não faz bagunça, porque daí chama atenção. Por isso que, né, era sempre colocado ali panos quentes. Abafar qualquer movimento. Por isso que a ideia lá do Arquelau, né, que era filho de Herodes, de querer queimar gente para iluminar a estrada, fazer, né, vários tipos, né, de coisas cruéis, né, com uma pessoa. Então Roma falou assim, nossa, esse cara vai pirar mais do que já está, né, e vai causar um levante. E aí a gente vai ter que enfrentar uma guerra e tal, por causa de um desmiolado. Então foram lá, tiraram ele para fora e colocaram, né, um procurador, um interventor, que na época de Jesus era Pôncio Pilatos. Né? Por isso que, porque aquela região da Judéia, né, ali estava sob a intervenção de Roma, né, a intervenção do procurador, o povo ali, né, os judeus perderam alguns dos seus poderes, né? Inclusive eles poderiam, né,
condenar alguém à morte, mas eles não poderiam executar a sentença. Por isso que, né, quando Jesus é sentenciado lá, né, ele é levado, quando ele é preso, né, e ele é levado diante das autoridades, quando chega a decisão de que ele tem que morrer, eles levam para o procurador, porque eles não podiam executar a sentença. E aí, né, com isso, e até existe aí uma observação que se não tivesse acontecido esse episódio, Jesus teria sido morto por apedrejamento, porque ele era acusado de blasfêmia. E diz o texto do Antigo Testamento que a penalidade para quem cometia blasfêmia era morte por apedrejamento fora do limite da cidade. Ou seja, a pessoa é ejetada, né, para fora, você não pertence mais ao nosso povo, e eram mortos, né, por apedrejamento. É o caso de Estevão, né, capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, fala da lapidação de Estevão, que ele, né, morreu apedrejado. E é interessante, a história é tão boa que a gente vai emendando uma coisa na outra, daqui a pouco eu estou lá no Apocalipse. Né? E é interessante porque nessa lapidação de Estevão, né, quem aparece para inaugurar a sua participação na história é Paulo. Né? O Paulo, ele vai segurar a roupa, né, dos algozes, dos carrascos, né? E essa atitude de segurar a roupa era uma coisa assim, era uma concessão de reconhecimento. E Paulo era um jovem ainda, né? Criou espanto por causa disso, porque normalmente era um ancião, era uma pessoa idosa, uma pessoa mais respeitosa ali da comunidade, da sinagoga. E naquela questão de Estevão, Paulo estava ali e ele fala depois nas suas cartas, antes da conversão dele, capítulo 7, né? A conversão vai acontecer depois no capítulo 9. É muito interessante. Nossa, é. Então, aquele que recebia a incumbência de governar uma porção do império, tinha que fazer de tudo, né, para abafar o movimento, manter a ordem. Deixa, né, não mexe no que está quieto, deixa sossegado. Para isso, os governadores das províncias contavam com a presença ostensiva das guarnições romanas. Nós vamos mostrar para vocês depois uma imagem, né, que mostra a figura do templo de Israel, em Jerusalém, e do lado esquerdo, né, da parte frontal, do lado esquerdo, tem um prédio gigantesco que é a Fortaleza Antônia, que era o quartel-general da guarnição romana em Jerusalém. Ali do lado do templo, olhando, bisbilhotando o que acontecia no templo. A interferência romana no templo, né, na religião do povo judeu daquela época, era tamanha que as vestes, né, festivas do sumo sacerdócio ficava guardada na Fortaleza Antônia. Né? Para ele pegar, né, os paramentos, ele tinha que pedir água para o rei, né, para o interventor. Mostra? O Caifás, quando vai, isso. Ele vai pedir, aí ele vai pedir. Ele fala que vai tocar, ele fala, não faça isso. Viu só? Viu? Ainda bem que eu não estou delirando. Então, existem grupos de soldados romanos espalhados por todo o império, né, por toda aquela dimensão que nós mostramos, mas ali em Jerusalém tinha essa peculiaridade, né? Tinha um quartel enorme fazendo fronteira com o muro do templo, né? E com certeza tinha uns de butuca lá dentro. Tudo bem isso aqui, gente? Sinceramente, sem se preocupar de me agradar, vale a pena? Ou a gente pula direto? Não estou fazendo pressão, nem coação.
nem intimidação. Então tá aí, a nossa Palestina, província romana, né? Quando Jesus nasceu, a sua pátria era parte de uma província romana, né? Era essa região da Judéia, né? Comandada ali por Roma, né? Com o interventor. Herodes Magno, né? O Grande. Aqui é interessante que vocês fiquem atentos, né? Que a gente vai encontrar durante a leitura 3 nomes de Herodes, 3 Herodes. O primeiro que aparece é esse aqui, Herodes Magno, né? Herodes o Grande, que governa a Palestina desde a Judéia até a Galiléia, ou seja, total. Ele tinha, né, poder sobre toda a extensão territorial. Com a morte de Herodes, né, aquilo que eu falei, o território que era governado por ele fica dividido entre os seus filhos. Arquelau, o demente, né, que nós falamos, ele fica com a... Deixa eu subir mais um pouquinho o mapa. Ele fica com a Idumeia, que é um território aqui para baixo, a Judéia, tá? E a Samaria. Ele fica com essa porção aqui. Herodes Antipas, ou Antipas, né? Tem tradução de Bíblia que coloca acento circunflexo, tem outro que não põe. Então, fala do jeito que quiser. Antipas ou Antipas, que ficou com a Galiléia, lá ao norte, e a Pérea, né, que é aqui embaixo. E Filipe ficou com a Traconítide. Traconítide é esse território aqui, ó, tem a palavra Decápole. Decápole significa 10 cidades. Então são 10 cidades que formam esse território. Entre elas, né, nós temos Gaza, Gerasa, Filadélfia. São várias cidades, né, helenistas, né, fundadas por gregos e formaram esse conglomerado, esse condomínio, né, essas 10 cidades. E o Herodes e o Filipe, né, o terceiro filho, ficou com esse trecho aí da Decápole e da Traconítide. Aqui, então, nós devemos prestar atenção ao seguinte, que nós temos o Herodes Magno, o Herodes o Grande, que governa na época do nascimento de Jesus. Foi ele que mandou matar as criancinhas, né, para exterminar Jesus. Depois nós temos Herodes Antipas, ou Antipas, né, que governou na época do julgamento de Jesus. E ele que assassinou João Batista. É tudo sangue bom, né? Mandou matar as criancinhas, mandou matar João Batista. Isso, então são 3, né? E tem o Herodes Agripa, que é o Filipe, que mandou matar, né, Tiago, lá no capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos, né? E ele mandou matar, achou bom, queria matar Pedro também, daí o anjo solta Pedro. A sequência da história lá do outro lado. Tudo bem aqui então? Quem manda em quem? Quem interessa para nós, né? Na verdade, é esse danado aqui que pegou a Idumeia, a Judéia, né? Que é a parte mais importante, Judéia, de Judá. Né? Aqui está Jericó, aqui está Jerusalém, né? Uma região extremamente importante na história. Tudo certo? Vai ter prova. Não, eu estou com receio porque nós estamos sendo vigiados lá de trás. Lá. É o Filipe. Tem 2 Cesareias, né? Tem a Cesareia Marítima, que fica no litoral do Mar Mediterrâneo, que é a residência de férias, né, do interventor. Pilatos normalmente ficava lá. É a Ubatuba deles. Né? Ele ficava lá. Quando era a época de festa, né, a festa de Nossa Senhora Aparecida, ele vinha para a guarnição dele aqui.
Isso aí, está bem na margem da costa do. Essa é a Cesareia Marítima. Essa que você falou é do Filipe, esse cidadão aí, em homenagem a ele, né? O nome dela é em homenagem a ele. Cesareia de Filipe. Então está aqui. Contudo, os romanos, por causa das atrocidades que ele vinha cometendo, ele é deposto, né, banido da corte. Né? E com isso, o território passa a ser governado por um interventor, né, por um supervisor, alguém que representa o governo, né, diretamente. Na época de Jesus, era Pôncio Pilatos, né? Ou tem a lista tem uma meia dúzia, né, durante um período de tempo até a história mudar de rumo, que já não nos pertence. Que horas são? Vejam bem. 8h30? Falar disso, uma pergunta. Todos vocês conseguiram visualizar a apostila? Não? Ah, entrou depois. Então, a minha assessoria de TI vai entrar em ação. Não é só enviar, não é só compartilhar. É só colocar de novo. Então, né? Alguém Eu coloco. Você coloca? Eu coloco. Muito bem, muito prazer. Muito prazer, Sargento Acácio. Vou colocar no grupo, aí quem já entrou agora, né? Tá para nascer um bicho mais tapado do que eu, né? Nessa questão. Eu fico tão feliz quando eu consigo imprimir alguma coisa, né? Que maravilha. Eu lembro que anos atrás, quando meus filhos eram ainda adolescentes, estava fazendo o Cotec, e eu penando lá para fazer uns trabalhinhos lá estava lá na Paróquia São Francisco. Aí eu fiz lá, imprimi, e depois peguei a régua e comecei a fazer margem, né? Aí o Felipe falou, pai, o que o senhor está fazendo? Eu falei, não, é que eu digitei um negócio aqui, mas eu queria dar uma enquadrada nele. Pai, por que o senhor não faz isso? Escolhe aí. Eu falei, meu Deus do céu, é muita humilhação. É muita humilhação. Gente, isso aqui, né, tem umas coisas que nas minhas pesquisas, né, na minha arqueologia, eu acabei encontrando coisas assim fantásticas, né? Eu sempre costumo compartilhar. Isso aí eu acho que está na apostila. Se não tiver, depois a gente dá um jeito, né? Aqui é o resumo das ocupações, né, dos ataques. Aqui o Mar Morto, né? Aqui é Jerusalém, e aquilo que eu falei, né? O território era constantemente, sucessivamente atacado e dominado. Então aqui, né? Quem fez a arte aqui foi muito feliz, né? Colocou as flechinhas convergendo para a região de Jerusalém, colocou um número e depois você busca o número e aí ele vai falar para você que tipo de invasão ele está falando. Por exemplo, aqui número 6. 6 está aqui. A invasão romana pelo general Pompeu, que vence os Seleucidas em 63 a.C. A Palestina fica daí para frente sob o domínio romano. Tito toma Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Tá? Você pega aqui, né, número 3. Aí você vai e acha aqui o 3. A Pérsia, grande potência a partir de Ciro, no ano 550. Conquista o Oriente Médio, conquistada por Alexandre no ano 330. Então, isso aqui não tem, né? É aquilo que eu falei para você, né? Já me ameaçaram junto ao PROCON por causa disso, né? Mas eu tenho um aluno meu da escola bíblica que é advogado, ele está entrando com recurso aí. Mas caso eu não consiga vencer o recurso, né? Se eu tiver que puxar um xadrez aí, eu gosto de chocolate, viu? Pode levar. Pode levar bastante. Não precisa nem ser diet. Mais um item da nossa historinha. Situação socioeconômica. Até agora nós vimos a parte geográfica, política,
né, a questão da economia. O panorama geral. Havia entre... Aí a gente começa a perceber que não é muito diferente da nossa situação, né, socioeconômica. Né? Muita miséria, né, uma pobreza, né, disseminada. Então está aí. Entre os judeus, uma minoria de famílias ricas. Diferente? Não. Né? Entre os ricos se encontravam os grandes proprietários de imóveis, de escravos, grandes comerciantes, que arrendavam, né, das mãos do romano a cobrança de tributos, né? Os altos funcionários do palácio, né, o pessoal que trabalha, né, em Brasília, né, altos funcionários. Então, ali, a nata. Você nunca vai resolver isso, né? Sempre. O senhor acaba com a Não, eu só estou dizendo que assim, ainda existe esperança. Né? Nossa Não piorou de lá para cá, tá a mesma coisa. Ô Lucas, depois tem jeito de editar isso aqui, né? Eu tô ficando aqui como se não tivesse acontecendo nada. Alguns desses cidadãos ricos, né, exerciam autoridade oficial, eram chamados de anciãos, né? As autoridades que governavam, né, a cidade ali, a região. Alguns faziam parte do alto escalão da classe sacerdotal. A parte, né, o sacerdote também não era nada santinho. Né? Tinha muita coisa, né, contaminada que passava por ele. Mudou. Eu ia falar, né? Não mudou. Para garantir as suas propriedades e sua posição, a classe rica em geral fazia o jogo do Império Romano. Toma lá, dá cá, toma lá, dá cá. Me arranja aí uma boquinha. Põe meu irmão mais velho para cuidar da... Exatamente a mesma coisa. É da essência do ser humano. Outra ali, para garantir a propriedade, né, fazia o jogo do Império Romano, era também mais aberta à cultura grega, né, porque havia um radicalismo muito grande, né, por parte dos judeus. Eles realmente não admitiam, né, nenhuma flexibilização. Principalmente aqueles que nunca saíram do seu território. Aqueles que foram levados na diáspora, né, para a Babilônia, para a Síria, para outras regiões, que tiveram contato com culturas e povos estrangeiros, acabaram assimilando algumas das suas práticas, né, e flexibilizando. Então a gente vai ter o radicalismo daqueles que nunca saíram, né, os nacionalistas, os patriotas, né, e aqueles que já enfrentaram, por necessidade de sobrevivência, uma relação com cultura, né, hábitos diferentes, eles voltaram, né, mais mansinho, né? O martelo do bife já bateu um pouquinho ali, ele já aceita com mais tolerância, né, certas inclusões. Os radicais não, os radicais continuam na sua, né, impertinência. A corte, né? A corte de Herodes, por exemplo, era muito helenizada, né? Quando a gente fala helenizado, a gente está dizendo que é muito grego, né? O nome da Grécia era Hellas, H-E-2-L-A-S, né? Hellas. Então, essa palavra Hellas, ela dá helênico, helenização. Então, quando fala em helenizar, significa, né, tornar de acordo com a cultura grega. E é mais ou menos, né, a mesma coisa que acontecia algumas décadas atrás, quando o imperialismo, né, dos Estados Unidos impunha a maneira da pessoa se vestir, de se conduzir, de comer, né? Todo mundo tinha que comer hot dog, né? Tinha que usar calça li, né? Tinha que fazer não sei o quê. Então, ali é a mesma coisa, né? A cultura grega, né, prensava as pessoas, né, obrigava a viver de acordo com a sua maneira. Outra parcela de judeus
formava uma espécie de classe média. Aí então tem uma variedade, né? Os pequenos comerciantes, donos do seu ponto de venda, os artesãos, donos da sua oficina, algumas famílias tinham uma propriedade rural, formavam corporações, né? Cooperativas de pesca. Tá vendo? É mais ou menos a mesma linha de funcionamento. Os sacerdotes comuns, né? Do baixo clero, né? Havia essa distinção. O sacerdote do alto clero, né? Ele nadava nas praias da corte. O baixo clero ficava no subsolo, né? Ficava na sombra. Viviam em diferentes pontos do país e que recebiam salário. É decorrente daquilo que a gente estuda no livro do Gênesis, aliás, no livro do Êxodo, né? Que fala que o povo, quando chegar na terra prometida, para o povo vai ser distribuído terras, né? Para eles cultivarem, criarem a sua família. Para os levitas, né? Os sacerdotes, não vai ser doado terra, mas cada tribo deverá ter sobre seu espaço geográfico local reservado para que os sacerdotes pudessem estar no meio de cada uma das 12 tribos. Então, cada uma das 12 tribos foram obrigadas, né, por Deus, orientadas, a destinar algumas regiões chamadas cidades levíticas, né, para que pudesse o sacerdote ter aonde morar, pelo menos, né? E por isso que fala que ele recebia um salário. A classe pobre consistia de assalariados, pastores, empregados de fábricas artesanais, né? Porque tinha aquele que tinha o seu artesanato e era dono da oficina. E tinha aquele que era empregado do dono da oficina. Uma classe, né, ligeiramente abaixo. Bandidos, desempregados, leprosos, doentes mentais, prostitutas. Esse era o bolsão, né, inferior. E para baixo disso, então aqui geograficamente, né, nós temos essa representação da migração, a pessoa passa da classe média para a classe pobre, vai da classe pobre. Então, né, o intercâmbio social ali que havia naquela época. E isso aqui, que está aqui embaixo. Marginalizados, mendigos, escravos, desempregados, leprosos. Aqui é aquele grupo que eu falei para vocês, né, que, olha só, né, está achatado pela curva social aqui, pela pirâmide social. E eles eram chamados de Anauim. Anauim é uma palavra, né, que significa encurvado, né, os miseráveis, aquelas pessoas, né, que o mundo já tinha tirado o último milímetro, né, de caráter, de respeito, né, com aquela pessoa. Volto a perguntar, diferente? Não. Nomes, né, distintos, né? É como diz, só muda a razão social. Naquele tempo era liberado. É porque o sacerdócio tem uma outra dimensão, né, no Antigo Testamento. Os impostos. Né? Todo mundo já pegou o carnê do IPTU? Então, não pegou? Vai ser destituído do seu imóvel. Os romanos impunham uma pesada carga de impostos sobre as suas comunidades. Em cada cidade, cada província, o povo devia pagar todo ano ao imperador o tributo estabelecido. Né? O dominador que não, vocês vão pagar tanto de tributo. Não era a pessoa, né, que eu vou dar tanto. Não, quando você vai lá pegar o carnezinho lá na prefeitura, eles perguntam para você quanto você quer pagar? Não, já está impresso. É só passar no caixa e pagar. Não tem a mesma coisa. Oi? Revolucionário. É que esse mês é mesmo meu aniversário. Eu faço aniversário dia 31 de março, dia da Revolução. Então, eu nasci numa efervescência, se bem que a Revolução aconteceu 50 anos depois.
Cada cidade, né, o povo tinha que pagar o tributo, né, conforme o governo determinava. A palavra em latim publicum dá a palavra em português publicano, né? Os publicanos, os cobradores de impostos. O sistema de arrecadação era entregue a grandes arrendatários. Lembra, viu que nós falamos entre aqueles que vão pedir para o governo arrecadar, né? Ele quer meter a mão na bolsa também. Então, o sistema era entregue para grandes arrendatários. Uma suposição, alguém pegava o Vale do Paraíba aqui para administrar. Deixa comigo. Né? Aí Roma ia dizer, ó, você tem que arrecadar do Vale do Paraíba 100 bilhões de reais. Não importa como, você tem que mandar para nós aqui 100 bilhões. Aí o arrecadador ia fazer o quê? Matemática. 1 bilhão eu tenho que mandar para ele. Vou acrescentar por minha conta mais X, mais Y, mais Z, né? E aí eu tiro o meu, entenderam? Vou apartar aqui. O importante é mandar 1.000, né, 1 bilhão lá para Roma. Aqui, quanto mais você arrecadar, por isso que Zaqueu falou, eu vou retribuir o quádruplo, porque quando ele tirou, ele deve ter tirado muito, deve ter tirado uma fortuna. Então, o arrecadador, por isso que o publicano era visto com ódio, porque ele, como a gente estava falando, ele personifica o império explorador, né? Está expropriando a vidinha deles. Consequentemente, as cobranças eram exorbitantes para poder permitir o lucro, para que todo mundo pudesse ganhar. O governo central, quero o meu aqui, não interessa, não tem choro. Aperta, pisa na garganta, né? Tira tudo, suga, esvazia a bolsa. Eu quero. Então, essa relação, né, vai aparecer depois no Evangelho. Né, quando faz referência aos publicanos como, né, raça da pior qualidade. Daí se entende um pouco por que o povo judeu detestava os publicanos, que eram os cobradores. A maior parte dos que faziam esse trabalho eram pobres ou escravos empregados por uma agência de arrecadação, aquilo que eu falei, pessoas que não conseguiam emprego em lugar nenhum, não achava, né, serviço, ia ser cobrador de impostos. Que os mandava embora ao menor problema, né? O arrecadador, aquele que arrendava, né, não queria nem saber, não trouxe o valor, né, suficiente fora. Então a pessoa hostilizada por um lado, né, escravizada de outro, uma situação terrível. Que horas são? 45? Então tá aí. Mais um motivo para que o publicano fosse odiado e hostilizado pelos judeus. É uma relação muito delicada. Agora vem aqui, para a gente terminar. Os principais impostos que deveriam ser pagos. Mais uma vez, tudo igual. Né? O imposto direto, o imposto sobre a propriedade. Você tem, né, lá um imóvel, você tem que recolher. Né? O imposto sobre as pessoas, o imposto pessoal. Cada menino, né, completava 12 anos, entrava na relação dos contribuintes, né? O imposto pessoal. Você pagava, né, por você ser homem pertencente ao povo de Deus. Vai ser taxado. O imposto indireto. Esse aqui, cada vez que eu leio ele, eu falo assim, meu Deus, deve ser brincadeira. Né? O imposto da coroa de ouro. A história diz o seguinte, que num determinado momento da história, o povo, tentando, né, assim, amansar as feras, né, o governo, entendeu que deveria dar um presente. Né? E aí
fizeram lá uma reunião do CPP, né, e chegaram à conclusão que ia fazer uma coroa, né, ouro, né, cravejado disso, daquilo outro, o negócio. Deram a coroa de presente para o imperador, na data estipulada, acharam bom, mantém o imposto. E aí continuou o imposto para, para o presente. É que nem aquele tal do IOF, né? Acaba com ele, mas deixa descontando. Né? É nós. O imposto sobre o sal. O sal era monopólio do governo. O sal não era, né, propriedade de todos. Tanto é que a palavra salário, né, é derivada dessa prática. O sal era utilizado como uma moeda de negociação. Esse era o imposto indireto, né? Coroa, o sal, sobre a compra e venda. Né? Quem lida com imobiliária, né? Quem lida com imobiliária, compra e vende, né? Toda transação comercial era registro. Você vai registrar alguma atividade, exercer a profissão. Né? Você é dentista, você tem que pagar, né, junto à prefeitura o ISS, o Imposto sobre Serviço. Seja lá o que você for. Se é um profissional liberal, você tem que... Foi. Isso foi os romanos que criaram? Sim, os romanos, né? Porque agora vai aparecer o imposto ligado à prática da religião. Esse aqui é o imposto civil, é o imposto pessoal, né? Dos imóveis, do serviço, das negociações, né? Tudo era taxado, tudo era taxado. O pedágio, né? Pedágio ou alfândega. Tenta ir daqui para São Paulo. São as outras taxas, né? As outras taxas. Pedágio ou alfândega na circulação das mercadorias. Trabalho forçado, né? Quando a pessoa não tinha condições, mandava para as pedreiras, né? Quebrar pedra, carregar pedra morro acima. Trabalho forçado, prestando serviço ao Estado, despesa pessoal para o Exército. Além de tudo, né, tinha que contribuir com a garantia, com a segurança do seu local. Então você tinha que custear. Por isso que o pessoal olha para nós e fala assim, vocês nos custam caro. Olha para o militar e acha que nós estamos levando alguma coisa. Mas era assim, né? A despesa. Hoje paga estacionamento na cidade também. Para quê? Naquele tempo não tinha, né? Aí descobrimos alguma coisa boa daquele tempo. Além dos impostos que deveriam pagar ao Império Romano, o povo judeu, em sua obediência à religião, né, é um povo de fé, deveria respeitar os preceitos estabelecidos pelo Pentateuco, né, os 5 livros, com relação ao templo e ao culto sagrado. Então, o que o judeu tinha que pagar? Pagar o dízimo, né? Ofertar o dízimo, né? Porque não é correto falar pagar o dízimo. Pagar é quando você, né, compra alguma coisa, né, com o seu dinheiro. O dízimo é uma graça que Deus nos concede, né, para poder reconhecer a sua misericórdia. Então, o dízimo para a manutenção dos sacerdotes, as primícias, né, que era comum, o primeiro feixe, o primeiro animal era destinado ao templo. Isso lá no tempo do Pentateuco, né? Depois isso vai sendo atualizado e não há mais a apresentação do animal, né? ou do feixe de milho, de trigo, de cevada, né? Aí começa a haver a colaboração em espécie. E o shecalim, né? Para o templo propriamente dito, para a manutenção do prédio. Então, muitas paróquias aí da diocese têm o carnezinho, né, para ajudar na construção, na ampliação, na reforma. Então, aí faz parte da obra toda.
Muito bem. Já deu 9 horas? Eu não quero avançar no tempo de vocês. 8 e? 54. Então, aqui agora nós vamos entrar rapidamente. Aquilo que eu acabei de dizer. Helenismo. Né? Pode parecer algo estranho, né? Mas isso aí faz parte da história universal, né? A evolução dos povos, e em cada tempo, né? Em cada período existe uma influência, né? E a influência helenista, né? A influência grega, ela surge no século III, né? Por volta do ano 300, mais ou menos. E aí vai crescer vertiginosamente, né? Com Alexandre Magno, que é um hábil guerreiro, né? Um combatente. Ele tem uma capacidade muito grande de conduzir os seus exércitos, né? Com as suas forças militares, e ele começa então a expandir. E é interessante, né, para a gente deixar pensado isso aqui, que as outras dominações dos assírios, dos babilônicos, dos persas, havia uma preocupação quase que exclusiva na parte física, né, no domínio bélico, no domínio do exército. O meu exército é melhor que o seu, é mais poderoso, é mais capaz, é mais violento, é mais devastador. Né? O grego, né, a dominação grega, ela adiciona uma característica deles, né, que é muito interessante, que o jeito de ser do grego começa a causar impacto no povo, né, nas pessoas do mundo inteiro. Todo mundo quer ser grego, né, que eu estava falando do americano. Todo mundo queria, né, a calça jeans lá dos Estados Unidos. Todo mundo queria o bendito lá do hot dog, né, aquela massificação. O grego, né, incluiu isso, né, com bastante inteligência na sua estratégia de dominação, ou seja, capturar, né, o pensamento da pessoa. Né? Matar a pessoa com uma flechada, com uma lança, isso é mole, né? Mas eles faziam assim, capturar, né? Aprisionar a pessoa, né, no desejo ansioso, né, de querer ser como os gregos. A tal ponto que no livro dos Macabeus, no primeiro livro dos Macabeus, né, que fala dessa introdução, fala que muitos judeus estavam se sentindo encantados com aquela cultura, porque o grego, né, é a origem da medicina, da filosofia, da matemática, é um povo, né, temos que reconhecer, né, ultra, né, culto, inteligente, né, tem uma expertise. Então, criou aquela sedução. Queremos, né, ser igual a eles. A tal ponto de que alguns judeus se propuseram a dissimular a circuncisão para poder, como era o hábito nas práticas esportivas, né, que os atletas eles se apresentavam nus, né, e o judeu traz consigo a marca da circuncisão, né, no seu órgão genital. Então, alguns judeus, né, adocicados com aquela cultura grega, se propõem a passar por esse processo para descaracterizar aquele sinal que simboliza a pertença ao povo de Israel. Então, para a gente entender essa questão, né, o poder que aquele povo tinha, né, além do seu poderio bélico que vinha atrás, né, empurrando tudo, né, as pessoas estavam todas, né, seduzidas, anestesiadas, encantadas, que beleza, né? Que nem eu aqui, né? Uma estátua romana, grega, aqui, uma loucura. A pessoa olhava aquilo e ficava, meu Deus, né? E nós estamos mais ou menos nesse tempo de novo, com essas academias, né, vendendo umas ideias de corpo perfeito, de corpo, né, com isso, com aquilo, com calorias.
Isso é um perigo, né? Isso toma conta da mente. Então, só para deixar, né, no ar, semana que vem a gente vai trabalhar essa questão. Quem quiser, né, se tiver curiosidade, disponibilidade e tempo, leia o primeiro capítulo do primeiro livro dos Macabeus, que fala desse acontecimento. Bom, valeu a pena? Que bom, fico feliz, né?